Boa noite, meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus te visite agora, nesta hora. Que o Senhor Jesus possa repreender todo o mal que se levantou contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa. Eu quero começar este vídeo te dizendo que você é muito amada por Deus, que você é muito especial para o Senhor Jesus, que Ele te ama muito e tem um plano de salvação para a sua vida e para toda a humanidade. Eu sei que tem coisas que nós passamos aqui na terra que às vezes nós nos sentimos sozinhos, mas Deus é o único que quer estar conosco em todos os momentos das nossas vidas, porque às vezes nós temos amizades e conhecimentos, mas essas amizades e esses conhecimentos só querem estar do nosso lado quando tudo vai bem nas nossas vidas, não é verdade? Mas quando as coisas na nossa vida começam a desandar um pouquinho só, aí as amizades que outrora estavam do nosso lado e aqueles conhecimentos que outrora a gente tinha, começa a sumir. E Deus, é nessa hora que Deus quer ser convidado para habitar na sua vida e fazer a diferença na sua vida, meu querido e minha querida. Não se iluda com as coisas deste mundo, porque o mundo pode até ter coisas bonitas, o mundo até pode oferecer coisas boas, mas da mesma forma que o mundo dá, o mundo também toma. Então tenha cuidado, busque a Deus, amém? Porque Jesus está perto de voltar. Nós estamos vivendo tempos difíceis na terra e a palavra do Senhor, ela nos orienta que quando tudo isso que está acontecendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é o sinal da vinda do Filho de Deus. É o sinal de Jesus, da vinda do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado, porque não creu, não acreditou no unigênito Filho do Pai, que é Jesus, porque não acreditaram que Jesus veio à terra para nos dar a oportunidade de novamente estarmos com Deus no céu. Então, que o Espírito Santo de Deus possa visitar a sua mente nesta noite, o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa repreender e tirar toda a cegueira espiritual da sua mente, dos seus olhos. E que os seus ouvidos, a partir de hoje, em nome de Jesus, esteja aguçado para ouvir a voz do Espírito Santo e a direção que Ele vai te dar se você se voltar para Deus. Hoje eu quero meditar com vocês lá no livro de Salmos. A palavra do Senhor, ela é repleta de bênçãos. Ela é repleta de correção, de advertências, de direção. Ela é uma bússola. A palavra do Senhor, meus queridos, ela revela quem Deus é e o que Deus quer de cada um de nós. No Salmo de número 37, Salmo de Davi, apenas o versículo 25, está escrito assim. O salmista Davi, ele falou aqui nesse versículo 25: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Em outras versões da Bíblia tem a sua descendência, mas aqui está escrito semente. A sua descendência mendigar o pão. O salmista Davi estava querendo dizer que na infância ele conheceu o cuidado do Senhor. Na adolescência ele conheceu o cuidado do Senhor. Na fase adulta ele conheceu o cuidado de Deus. E na fase da velhice ele continua contemplando o cuidado de Deus sobre a vida dele. Irmã, o que é justo? Justo, meus queridos, para você que não entende, é uma pessoa que se rende a Jesus e que passa a andar segundo os mandamentos de Deus, praticando os mandamentos do Senhor, praticando a palavra, obedecendo a Deus, não vivendo mais segundo os seus conceitos e prazeres,
não vivendo mais segundo aquilo que lhe é dito, mas segundo aquilo que Deus ordena. Esse é o justo, que vive segundo os mandamentos de Deus. Então, esse justo que vive segundo os mandamentos de Deus, servo e serva do Deus Altíssimo, uma pessoa que confessa Jesus como Salvador da sua alma aqui na terra, ela passa a ser chamado de justo, de justa, porque aos olhos de Deus ela está andando da maneira que Deus deseja na terra. Uma vida de obediência, de renúncia, uma vida de prática na palavra. Então, uma pessoa que escolhe andar com Deus, ela verá o cuidado de Deus em todos os momentos, em todos os aspectos, em todas as fases da sua vida, assim como o salmista Davi viu e contemplou o cuidado do Senhor. Assim também nós contemplamos e vivemos o cuidado de Deus dia após dia, todos os dias nas nossas vidas. O cuidado de Deus, ele não pode ser explicado, e nem pode ser comprado, e nem pode ser conquistado lá fora no mundo. O cuidado de Deus, ele só pode ser contemplado na vida daqueles que verdadeiramente escolhem andar com ele na terra, que verdadeiramente está disposto a se submeter às ordenâncias do Criador, que verdadeiramente deseja e quer abandonar o pecado e viver uma vida justa, uma vida santa, mesmo que não seja fácil, mas essa pessoa está disposta a servir ao Senhor com excelência, com obediência, com cuidado. E assim como o salmista Davi, ele contemplou o cuidado do Senhor e viu que nada lhe faltou, assim também Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, meu querido e minha querida. Você pode estar dizendo aí, irmã, mas está acontecendo tantas coisas. A gente está vendo tantas coisas acontecendo. Será que nós vamos perecer? Depende da sua escolha. Aleluia. Se você escolher andar da maneira que você continua aí andando, verdadeiramente você perecerá. Mas se você escolher a andar com Deus e entregar a sua vida ao Senhor Jesus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Você não mendigará o pão, mesmo que falte alimento, mas Deus vai suprir com o que você necessita. Mesmo que no mundo aí fora esteja uma tribulação, esteja uma confusão, esteja uma complicação da parte dos homens, mas no seu lar vai jorrar bênçãos do céu. No seu lar não vai faltar o pão de cada dia. Sobre a sua casa estará estabelecida a bondade, a misericórdia, a providência, a solução, o livramento, a saúde. Tudo isso só estará estabelecido no lar e na vida daqueles que buscam a Deus de todo o seu coração e que reconhece que depende da sua misericórdia, que reconhece que depende da misericórdia de Deus, que depende e precisa do perdão do Senhor para viver uma vida abençoada aqui na terra e uma vida de certeza no céu. Então, que você guarde no seu coração esta palavra nesta noite. Se você se voltar para Deus, nem você e nem sua semente, ou seja, os seus filhos, os seus netos, os filhos dos seus filhos, toda a sua parentela não mendigará o pão. Porque no livro de Êxodo fala que quando o Senhor tirou o seu povo do Egito, da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, Deus alimentou o seu povo no meio do deserto. E nós sabemos, meus queridos, que no deserto não tem nada a não ser o sol muito quente e muita terra. Mas o Senhor, que tirou o povo dele com a mão forte, com o braço poderoso dele, garantiu que eles iriam ser sustentados no deserto. Então aquele povo começou a sentir fome e eles começaram a murmurar, porque eles diziam que no Egito eles comiam carne, comiam coisas boas, mas o Senhor tinha tirado eles do Egito para fazer com que eles perecessem no deserto. Olha a murmuração do ser humano, meus queridos. Mas mesmo assim, Deus, por sua bondade e sua misericórdia, porque Deus é bom, Deus enviou maná do céu, Deus enviou pão, alimento.
e enviou codornice para que aquele povo se alimentasse de carne. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Só que Deus, ele só age ao favor de uma pessoa ou de uma nação quando há um arrependimento de coração, quando há uma busca a Ele. Aramantiarabandocada sobrecanto. E essa busca, ela precisa ser permanente, não pode ser só uma vez e depois retornar para a prática do pecado, porque provoca a ira do Senhor. O arrependimento, ele precisa ser verdadeiro, para que a misericórdia de Deus esteja estabelecida sobre a sua vida. Então guarde essa palavra no seu coração. Busque ao Senhor. Não importa o que você está passando, não importa o que a nação está enfrentando, não importa o que o mundo está passando. O que importa é que Deus não mudou e que Ele tem o controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Deus quer ter comunhão conosco, meu amado e minha amada. Deus quer ser o nosso amigo. Ele quer ser o nosso pastor. O pastor que o homem na terra não consegue ser. Deus quer ser o seu pastor. Ele quer andar com você. Ele quer fazer milagres no meio da sua família. Ele quer providenciar coisas que você nem mesmo acha que não vai conseguir. Deus quer fazer o impossível ao seu favor. Mas para Deus fazer o impossível, para Deus manifestar a glória dele na sua vida, é necessário que você busque o Senhor de todo o seu coração. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, o Filho unigênito, o Filho santo, imaculado, sem pecado, perfeito, para morrer por nós, para que hoje a gente pudéssemos ter uma vida com Deus, não só na terra, mas na eternidade. E Deus, meus queridos, essa salvação ainda está sobre a terra, mas um dia Jesus vai voltar. E essa salvação que agora está sobre toda a humanidade vai cessar, não vai mais ter salvação, porque o tempo de salvação é agora, é já. Não é daqui a 100 mil anos, não é daqui a sua mentalidade. Você pensar que 2026 eu aceito Jesus. E se Jesus voltar para você hoje, como vai estar a sua vida? Porque Jesus, ele pode chamar você. O seu dia aqui na terra pode chegar, findando. E como é que está a sua vida? Essa é a preocupação de Deus. É de como está a nossa vida diante dele. O que você tem buscado de bom na terra? Buscar de bom na terra, meus queridos, andar na terra, não é se entregar à vaidade, não é se entregar aos prazeres, não é se entregar às riquezas, não, às mais amizades, os vícios, não. Andar na terra é viver uma vida segundo o desejo do coração de Deus. Então medite nessa palavra, feche os seus olhos nesta noite, com muita fé, peça perdão ao Senhor, porque Ele está disposto a te perdoar. Deus está disposto em todo tempo a escrever uma nova história para cada um de nós, porque Ele nos ama e não abre mão da sua criação. Só que a criação precisa se voltar para Ele novamente, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de mais uma noite estar aqui, Senhor, orando, lendo a Tua palavra, falando de quem o Senhor é, para os corações que vai ouvir a Tua lei. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que assim como o Senhor me alcançou um dia, também alcança essa pessoa que vai ouvir essa mensagem, esta oração. Permita que ela sinta o Teu toque, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, visite esta mente, este coração angustiado, preocupado, até mesmo desesperado, porque sabe que não vai conseguir, mas o Senhor é o Deus que tudo pode fazer, meu Pai. Alcance essa pessoa nesta noite, guarde o lar desta pessoa, a família desta pessoa. Venha, Senhor, trazendo vida sobre este lar, repreendendo todo o mal, toda a opressão,
Todo espírito de morte cai por terra agora, perca todas as suas forças na autoridade do nome de Jesus. Que sobre esta vida e sobre esta família haja vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar ao Senhor por aqueles que estão desempregados. Senhor, que não tem mais esperança, Espírito Santo. Seja, Senhor, seja a esperança desta pessoa nesta noite. Abre, Senhor, esta porta. Senhor, perdoa, meu Pai. Tu és provisão, Senhor, tu não mudaste. Eu peço ao Senhor por estas vidas nesta noite. Cuide delas, Senhor, cuide deles, meu Pai. Visite os encarcerados, venha salvando, Senhor. Tenha encontro com eles, com elas, meu Pai. Paizinho querido, de livre manda aceite, mandou nomenar saramano sobrecanto. De livramento, de canta la mantera basseremancho. Heremente a cada saramancho. Que essa pessoa se sinta amada agora, Espírito Santo, abraçada por ti, Espírito Santo de Deus. Visita as viúvas, Espírito Santo, visita os órfãos, visita os jovens, as crianças, os pais, visita a nossa nação com a intervenção do teu trono, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa Israel, abençoa o Brasil te pertence, Eremante que dará sobrecanto, será um celeiro de bênção, Senhor, almas se converterão, eu creio, meu Pai. Fica conosco nesta noite, venha colocando, Senhor, estabelecendo a tua paz, meu Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um que vai ouvir essa palavra da parte do Senhor, que haja paz neste lar, meu Pai, que o Senhor possa trazer perdão nestes corações, uns para com os outros, nesta família, em nome de Jesus. Perdoe aquele que te fez mal. Por mais que você esteja na razão, não perca a sua salvação por razão nenhuma, mas perdoe e também peça perdão, amém? Porque agrada ao Senhor o arrependimento. Quando alguém nos faz mal, nós não devemos guardar isso no nosso coração, porque isso pode nos contaminar e nos tornar pessoas ruins. Mas quando alguém te fazer mal, perdoe ela. Libere o perdão, porque se você não liberar o perdão, quando você orar a Deus, Deus também não vai te ouvir, porque Ele é justo. Da mesma maneira que quando nós erramos e pecamos e pedimos perdão a Deus, Deus libera o perdão sobre as nossas vidas, porque Ele é misericordioso. Da mesma maneira também, meus queridos, nós também devemos perdoar e também pedir perdão. Amém? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também devemos ter as ações de Deus, as atitudes de Deus. O coração, a bondade, a misericórdia do Senhor precisa estar nas nossas ações, precisa estar na nossa vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e tenham uma boa noite.